Oi pessoal, eu sou a Raquel do canal Costuras da Raquel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre costuras para iniciantes. Pra gente começar, hoje a gente vai falar sobre exercícios de costura para iniciantes. Eu vou deixar aqui na descrição um link disponível para download desses arquivos aqui para vocês imprimirem. Esses exercícios eles servem para a gente poder treinar a coordenação motora na máquina de costura. O primeiro que a gente vai fazer vai ser o número 1, linhas retas. Vocês basicamente vão abaixar a agulha em cima dessas bolinhas. Abaixa a agulha em cima da bolinha certinho e aí começa a costura. E aí com a agulha abaixada, a gente abaixa o nosso calcador. Eu tô colocando a posição da agulha aqui no meio, tá? Costura reta e o ponto eu tô trabalhando com 3, ok? A ideia é que essa linha pontilhada fique certinho aqui no meio do calcador. E aí a gente vai passar a nossa costurinha. Vou fazer no outro aqui porque aquele ali, o início já está feito. O excesso da folha, vamos deixar ele todinho pro lado de fora da máquina. Abaixei a agulha e vou costurar. A ideia aqui é que eu faça o mais devagar possível no início. Se eu não conseguir costurar direto, eu posso fazer um pedacinho e parar. Faço um pedacinho e paro. Faço um pedacinho e paro. E quando chegar aqui no final, eu levanto o meu calcador e tiro. A mão direita na máquina de costura, ela tem a função de guiar o tecido, né? É a mão direita que vai dizer se o meu tecido tem que ir para a direita ou para a esquerda ou se manter reto. A mão esquerda é o que vai dar estabilidade nesse tecido. Então, essa mão, ela não tem que puxar, não tem que travar. Nenhuma das suas mãos vão segurar o tecido. Ele só vai ficar levemente apoiado. No máximo, quando a gente estiver trabalhando com uma coisa muito grande, vai segurar aqui assim na frente. Mas a mão, ela não segura o tecido, ela só guia. Então, a nossa pressão lá no pé, que nem eu mostrei anteriormente, que vai determinar se esse tecido vai andar rápido ou devagar. Ó, vou fazer aqui só com a pontinha do dedo para vocês entenderem. Eu tô controlando toda a velocidade da máquina com os meus pés e as minhas mãos aqui, elas só estão servindo para dar estabilidade ao meu tecido. Quando chegar aqui embaixo, eu posso ir girando o volante para ele parar certinho na bolinha aqui também, tá? Por que eu tô falando isso de dar estabilidade? Se a gente pega e não controla a velocidade com os pés e sim com as mãos, olha o que acontece. Agora nessa linha, eu vou pisar fundo no meu pedal, né? Vou pisar pra ir bem rápido. Só que eu vou travar esse papel com a mão pro meu tecido, pro meu papel, no caso, pro meu exercício, ir mais devagar. Vocês viram como foi super devagarzinho, mas a máquina tava gritando. Por quê? Porque a minha máquina, as minhas pontadas estavam indo bem rápido, só que eu tava travando esse papel. Agora eu vou virar aqui para vocês verem a diferença que dá. Nota que essas primeiras furações aqui, essa e essa, que foram as que eu fiz com controle no pé, elas são contínuas, tá vendo? E exatamente com o mesmo espaçamento entre cada pontadinha da agulha. Já essa aqui de baixo, os pontos, cada um tem uma distância diferente e eles são tão juntos, mas tão juntos, que em algumas partes ele chega a rasgar o papel. Claro que no tecido ele não rasgaria o nosso tecido, a menos que fosse bem frágil, mas as pontadas não iam ficar homogêneas, não iam ficar bonitas.
Então, esse exercício serve pra gente controlar nossa coordenação motora. E a gente vai fazer isso por todas essas linhas. Faz umas 3, 4, 5 no máximo, dessa forma, só começando e costurando. Vocês podem fazer bem devagar, mas aí quando vocês já estiverem se sentindo confortáveis com uma velocidade, tenta ir um pouquinho mais rápido. E quando vocês já tiverem feito umas 5 dessas, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão abaixar o volante lá em cima na bolinha, abaixa o calcador e vocês vão dar retrocesso antes de iniciar essa costura. Como é isso? Vocês vão dar uns 3 pontinhos pra frente. E aí vocês vão apertar o retrocesso da máquina de vocês. No meu caso aqui, o meu retrocesso é nessa alavanca. Tem outras máquinas que ficam em outros lugares. Vocês têm que descobrir onde que é o retrocesso ou reverse da máquina de vocês e acionar eles. Para isso, você tem que manter ele acionado com uma mão. Quando eu faço isso, a minha máquina vai puxar o papel no sentido contrário, ou seja, ela vai puxar o papel de volta para o lugar que ela estava. E aí, quando eu solto, ela volta a costurar para o lugar. Para que serve isso? Na costura de roupas, mesmo de tecido, esse retrocesso serve para fixar a linha, para a linha não ficar soltando. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Quando eu chegar aqui embaixo, bem certinho na bolinha, eu vou apertar o meu retrocesso e vou finalizar a minha costura. Vou fazer isso em todos os outros. Quando chegar aqui mais pro final da folha, vai ficar meio ruim de fazer porque ela começa a bater aqui. Então, ó, a gente vira e começa pelo outro lado. E aí, quando vocês finalizarem, a folhinha de vocês vai estar toda furadinha assim, do outro lado, né? E o resultado que vocês estão buscando é esse aqui, ó. Todas as linhas com o mesmo espaçamento e todas as pontadinhas homogêneas. O segundo exercício que a gente vai fazer são as linhas curvas, tá? A sequência vai ser a mesma das linhas retas. A gente vai começar abaixando a agulha na pontinha de cima e vai guiando o nosso tecido até chegar na pontinha de baixo. Vamos fazer as 5 primeiras sem retrocesso e depois o restante fazendo retrocesso no início e no final. A diferença aqui é que ela não é totalmente reta, então a gente vai ter que ficar rebolando o papel aqui para poder acompanhar a linhazinha. Então a gente vai ter que ir ainda um pouco mais devagar do que a do vídeo anterior. Vamos baixar aqui. E aí a ideia é o seguinte: você vai colocar o papel meio tortinho assim. A ideia é que o início dessa linha fique como se estivesse reto na direção aqui do calcador. Então, você vai sempre ir rebolando esse papel, girando esse papel, para que a linha onde você vai passar esteja reta em relação ao seu calcador. Ó. Vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês verem. Aí eu venho, ó, aqui já começou a ficar curva. Eu venho virando o meu papel. Nota que a pontilhadinha aqui, ó, tá sempre... Tô sempre virando ele pra poder ficar retinho em relação ao meu calcador. E aí, cheguei no final. Tá? Pode ser que no início as linhas de vocês não fiquem certinhas em cima, a costura de vocês não fique certinha em cima da linha. Não tem problema, é bem comum isso acontecer. O que vocês têm aqui ir tentando, a cada uma que vocês fazem, tentar fazer um pouquinho melhor do que a anterior, até que em algum momento isso vai sair toda certinha. E aí, depois que terminar de fazer as 5 primeiras, você vai chegar aqui e vai fazer com o retrocesso.
assim como na reta, a ideia é que eles fiquem todos com o mesmo espaçamento e com as pontadas homogêneas. Esse exercício aqui, ele vai servir para simular quando a gente vai costurar alguma parte que é circular ou arredondada na nossa peça, né, na nossa roupa. Então, se você for costurar uma gola, se você for costurar uma cintura que não seja reta, tudo isso a gente consegue com esse exercício. O último exercício que a gente vai fazer vai ser esse aqui, das costuras angulares. Isso aqui serve principalmente pra gente pregar bolsos, né, que tem aqueles ângulozinhos, ou qualquer outro tipo de aplicação que a gente precise. Vou colocar aqui. Nesse caso aqui, a minha folha vai começar pra dentro. Nessa, eu já vou começar com o retrocesso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar até chegar próximo aqui do final da reta. Quando eu estiver próximo aqui do finalzinho da minha reta, eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar meu calcador e eu venho dando essas pontadas pelo volante. Eu vou girar o meu volante sempre na direção do meu corpo, até ele chegar certinho aqui na beiradinha do ângulo. Fiz isso, eu vou abaixar totalmente a minha agulha. Quando eu sentir que ela tá começando a levantar, eu paro. Abaixei toda a minha agulha, levantei meu calcador, eu vou girar o meu papel. Girei o meu papel todinho, pra ele começar, pra ele ficar com a linha retinha na direção do calcador. E aí eu vou fazer essa costura. Quando vocês chegarem nesse finalzinho aqui, essa parte vão ser pouquíssimos pontos, então é mais simples se vocês fizerem ele girando no volante. Então abaixa o calcador e vem girando, deve dar uns 3 pontinhos. E aí vocês viram. E vão finalizar aqui na bolinha de dentro com o retrocesso. E no final vocês vão ter a folhinha de vocês girando toda bonitinha com o mesmo espaçamento entre cada uma delas. Lembrando que vocês podem fazer quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Façam mais de uma vez até vocês conseguirem alcançar o controle que vocês precisam, o controle que vocês desejam. É muito comum que no início vocês façam isso, tá? De travar um pouco o papel e não ficar retinha a costura. Esse exercício serve justamente pra gente aprimorar essa parte, pra gente treinar bastante antes de ir para o papel, para o tecido. Bom, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilha com seus amigos. Até o próximo!